5, 4, 3, 2... Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Mais um dia estamos aqui e hoje vamos falar de um clássico do Stanley Kubrick, Laranja Mecânica. Faro Frame, baby. Metendo o nariz no filme alheio. Laranja Mecânica, de 1971, é um filme de ficção científica distópico que mostra a vida de Alex, um jovem sociopata que lidera uma gangue de delinquentes que praticam atos de violência extrema. Alex é preso e submetido a uma técnica experimental de condicionamento psicológico que visa eliminar seus impulsos destrutivos. Porém, o resultado é questionável e coloca em xeque a noção de livre-arbítrio e responsabilidade social. O longa é baseado no romance homônimo de Anthony Burgess e foi dirigido pelo Stanley Kubrick. Gustavo, Laranja Mecânica, sequência do filme Azul Automático. Fala aí. Laranja Mecânica. Trago aqui inspirações e temas para esse filme. Quais são as inspirações desse filme? O Anthony Burgess escreveu o livro, inspirado parcialmente numa tragédia familiar, porque a sua esposa, Lynn Jones, perdeu um filho em um aborto espontâneo. E aconteceu uma coisa bizarra com a esposa dele, que ela foi espancada e estuprada por 4 soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. O Anthony Burgess, ele é britânico, né? Isso deixou ela incapaz de ter filhos. E isso acabou ajudando a inspirá-lo em produzir o filme. Perdão, produzir o livro. O livro, né? O Burgess, ele não poupa o leitor de situações violentas extremas. Tá. A questão central do filme, como em muitos romances de Burgess, essa questão de tentar definir a bondade e se faz sentido a terapia de aversão para deter o comportamento imoral, né? Uhum. Ele tem uma crítica forte ao behaviorismo, ou psicologia comportamental. Tá. Essa psicologia foi fundada com os psicólogos John Watson e o Burns Frederick Skinner, que a técnica era tentar fazer essa questão de aversão, de comportamento, né? Lá no filme é apresentada a técnica Ludovico, que é o momento que o cara é exposto à violência extrema e eles aplicam uma droga experimental nele também. E ele teria aversão àquilo que foi extremo para ele, né? Isso então era aplicado antigamente? Mas é colocado no filme, né? Eu entendo que essa técnica Ludovico é uma técnica ficcional. Tá. O filme. Tô crente que é uma coisa real. Tá, é falso. Mas o Alex lá não deixou de ser violento ou ser, digamos, maldoso, né? Uhum. Ele só se tornou obediente, no final das contas, né? Ficou malandro. Né? Ele ficou malandro. E esse argumenta que o condicionamento psicológico pode ser uma arma para governos totalitários, né? Você ficar querendo condicionar psicologicamente. Mas uma coisa importante é que o livro final lá do Anthony Burgess, ele foi omitido na versão americana. Sim. Que ele foi publicado em 62, foi excluído o capítulo final porque o editor lá achou que nesse capítulo final o Alex acaba se arrependendo e tem um final mais feliz, digamos, né? Ele se torna um cidadão mais produtivo. Ele volta pro interior, vê um dos ex-membros da gangue que ele liderava com uma vida feliz e plena no interior, com família e filhos. Ele vê isso, né? Só que aí lá na versão americana o editor cortou, achou que o final ficaria muito irreverossímil, que não seria muito crível, né? Seria muito otimista. E aí o que aconteceu é que o Kubrick, o Kubrick ele nasce nos Estados Unidos, mas ele é criado na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Ele tem a versão americana, ele se baseia para criar o filme na versão americana. E ele não sabia da existência do capítulo final. E o Kubrick dizia que preferia o final mais ambíguo e sombrio da versão americana do que o da versão original, digamos assim. E deixava em aberto a possibilidade do Alex voltar ou não a ter a natureza violenta. Mas eu, pessoalmente, acho que fica claro no final que ele continua no mesmo life, né? Então, no final das contas, só ficou malandro porque ele sabe que as pessoas estavam de olho. Afinal, a técnica lá do Ludovico faz ele ter uma reação física de dor a uma violência, quando ele ou um pensamento violento, alguma coisa assim, ele tinha uma reação física, né? Aí tem um contexto político e social, né? Que
o Anthony Burgess afirma que a versão do livro dele era mais uma visão kennediana, que era do Kennedy, presidente Kennedy, que era uma coisa mais de progresso moral. E a versão americana ficou uma versão nixoniana, que é mais aderente ao clima dos Estados Unidos daquela época, que era momento de grande agitação política, marcado pela Guerra do Vietnã, tinha um movimento pelos direitos civis, a contracultura. Então estaria mais próximo, a versão do livro americana estaria mais próximo do que era os Estados Unidos da época do Nixon mesmo, do que a versão que o Burgess tinha publicado, que seria mais perto do Kennedy. Então tem essas interpretações mais no âmbito político que tinha na época. Interessante. Você sabe que eu estava vendo uma entrevista com o McDowell lá, que é o que faz o personagem principal, o Alex, né? Qual é o nome da gangue dele? Os Droogs. Droogs, né? E você sabe que é engraçado que a gente falou em outro vídeo sobre filmes B, né? Ele meio que saiu, ele fez esse filme, eu não lembro de outro filme que ele tenha feito, possivelmente deve ter feito outro filme assim de relevância, mas eu vi ele foi parar em filme B, filme erótico, da Sexta Sexy, Gustavo. Nossa senhora, hoje tá... Com ele na banheira com Shannon Weary. Eu sei todas essas atrizes. Que maravilha. Eu conheço todas essas atrizes. Mas enfim, você sabe que eu estava vendo uma entrevista dele, né? Ele estava falando que ele fez esse filme e tal. Durante a produção do filme, ele foi muito próximo do Kubrick e depois ele perdeu o contato, né? Que às vezes acontece, você vive 3, 4 meses com a pessoa, some. E ele falava que o Kubrick era malandro, né? Malandro assim, falando... Ele sabia pedir certas coisas que eram difíceis. Por exemplo, a famosa cena que colocam os metais aqui nas pálpebras para segurar os olhos abertos. Aquilo é um horror, né? Aquilo é um horror, né? Ele falou que no dia que ele chegou no estúdio, simplesmente ele chegou no estúdio e o Kubrick tava com as fotos, né? E ele falou, vem cá, olha isso aqui, ó. Aí ele olhou e falou assim, nossa, assustador, né? Vamos fazer com você. Não, mas ele falou assim, mas você achou legal isso aqui? Isso aqui encaixaria no filme, isso aqui? Essa pergunta é totalmente retórica. Claro que ele já ia botar, né? Você acha, legal, não sei o que e tal. Vamos fazer. Mas você diz assim, com efeito, né? Não vai ser de verdade. Não. É de verdade. Tá aqui o médico, trouxe... Traz contra-regra, traz o ferro lá. Já tinha um médico lá, disse, ele vai ficar pingando colírio aqui, então vai dar tudo super certo. Tá garantido. Assim como a roupa que ele usa, aquele uniforme, né? Aliás, é muito engraçado, né? Porque ele tava falando, depois você pensa e vê a coisa que é ridícula, né? Aquilo seria a última roupa que uma gangue que estupra mulheres ia usar. Que é muito fácil se achar. Quem mais em Londres, por mais distópico que pareça aquele futuro, né? Como é que tá o suspeito? Ele tava botando a cueca por cima de uma calça branca. Ele tava usando o uniforme de cricket, né? Coco. Mas é assim. Não tem como errar. É legal pelo... Você acha esse cara em Mumbai. Pois é. Enfim. Bom, você sabe que esse filme foi proibido, né, Pedro? Claro. O filme foi proibido no Reino Unido em 73. Foi motivado após uma série de ataques violentos, que os caras se inspiraram no filme. Então, levou o público, os jovens ali, legal, fizeram no filme, vou fazer também. Aí o diretor Stanley Kubrick usou a influência dele na Warner Bros. Ele retirou o filme dos cinemas britânicos de circulação de todo o Reino Unido. E a proibição durou 27 anos, incríveis 27 anos. Mas assim, antes dele tirar, porque os crimes aconteceram e os perpetradores, existe essa palavra, Gustavo? Os autores dos crimes, eles culpavam, eu vi isso aí, me inspirou no Laranja Mecânica e tal, né? Na hora da confissão, eu vi esse filme e tal. E aí falou, cara, melhor botar uma pressão para tirar esse filme de circulação, né? E ameaçaram, começaram a mandar carta pro Kubrick, falando, eu sei onde a sua filha vai pra escola, sei onde ela estuda, coisa e tal. Quando chegou nesse nível, ele falou, vamos tirar de circulação, que já tá demais. Porque as ameaças foram escalando. Ele ficou com medo, naturalmente, qualquer um de nós ficaria. E ele pede para tirar, aí ele tira. Acontece, né? E aí ficou 27 anos fora. E coincidência ou não, apenas depois da morte do Kubrick, o filme foi liberado, que foi em 99. 99. Aí o britânico Anthony Burgess já tinha falecido em 93, então ele não viu o filme voltar no Reino Unido, na Inglaterra, né? Ele morre em 99, exatamente no ano que ele lança o último filme dele, óbvio.
que é o De Olhos Bem Fechados, né? Ah. Também é um bom filme. Outra coisa que língua. eu queria puxar aqui, Pedro, que é uma coisa que você tem apreço, Sou eu professor de línguas aí, o Nadsat. Nadsat é um dialeto ficcional usado pela gangue, pelos Drugs, né? Drugs. O Anthony Burgess, ele foi roteirista do filme, escritor do livro Laranja Mecânica, e ele era um linguista e criou esse linguajar. O que era esse linguajar? Ele é baseado em línguas eslavas, predominantemente o russo, e a questão da gíria rimada, que é o Cockney Rhyming Slang. Slang, que é esse Cockney, é um linguajar da área de Londres, especificamente. Né? Você deve conhecer mais, né, do West End. Do West End, E o termo Nadsat, em russo, ele é o mesmo que o sufixo theme em inglês. Qual? Theme. Tema? Não, theme de teenager. Teenager, tá. Então ele tem esse mesmo sufixo e ele foi usado ali, essa terminologia Nadsat. Eu lembro algumas palavras, por exemplo, o leite é mleko, porque em russo é mleko. Pelo menos em polonês, você devia saber, né, Gustavo? Você tem um pé na Polônia. É mleko, né? E aí o mleko também é parecido com milk, né? Sim. Aí tem outras palavras. Agora, quando eu tava vendo o filme, cara, assim, tinha coisas que eu não entendia. Tipo, tinha umas palavras lá, né, assim... Às vezes, o britânico tem umas palavras... Você falando do Cockney, né? O Cockney, a Rhyming Slang, a gíria rimada, a gente fez até um episódio naquele filme do Guy Ritchie, né, explicando o que é a gíria rimada, que nasceu como os criminosos da área de Londres, muito antigamente, para se comunicarem sem serem entendidos por um espião, alguém de fora, um policial infiltrado. Né? Eles usavam palavras que... em inglês tem muita rima, que eles falam assim, what's the story, Morning Glory? Of course, my horse. See you later, alligator. Só que na hora de falar essa palavra, em vez de falar a palavra que faria sentido na frase, substituem uma palavra pela palavra que rima. Então, em vez de falar assim, tipo, story, né? Tell me a story, me conta a história, eu falo, tell me a glory, tell me a morning, né? E isso é uma gíria corrente do Tinha aquela história do Money in the Pocket lá, uma coisa que você falou lá daquele filme, né? The bees in the skyrocket, sei lá, uma coisa assim. Porque bees é money, honey bees, alguma coisa, eu não lembro. Nós fizemos do Hooligans, no filme do Hooligans. Foi no Hooligan que a gente fez o... E, assim, eles usam muito isso, né? Inclusive eu tinha um amigo britânico que, tudo ele ficava me testando com... Ele falava assim, Peter, you know what skyrocket is? Eu falo, não, o que é? It's your back pocket. Aí ele passava meia hora e falou assim, Peter, do you know what apples and... Como é que ele fala assim? Como é que era? Peter, do you know trouble and strife? Aí ficava assim, trouble and strife. Do you know trouble and strife, Peter? Eu falei, não, porra, aqui é... It's your wife. Trouble and strife. Apples and pears. É que a língua pra ele rimada, né? Peter. Bom, Pedro, você que assistiu Laranja Mecânica, você indicaria o quê? Eu indicaria um filme da época ali, mais ou menos. É um filme que eu vi... Quando eu aluguei o Laranja Mecânica no início dos anos 2000. Não, pensei que você tinha alugado na década de 70. Não, ainda não, né? Você sabe muito bem que naquela época não tinha DVD, Blockbuster. não tinha DVD. Né? Eu tinha um aluno suíço, e o cara falou assim, você já viu Laranja Mecânica? Eu falei, não, nem sabia que existia. Assim, cara, você tá perdendo, cara. Aí ele me deu uma lista de filmes, assim, espertos. Entre eles, Laranja Mecânica, um do Guy Ritchie, que era esse que a gente fez aí, o Snatch, e tal, e tinha Depois daquele Beijo, que é o primeiro filme inglês do Michelangelo Antonioni, né? Que é um filmaço. Aí eu fui na locadora com essa lista grande e só tinha disponível o Laranja Mecânica e o Depois daquele Beijo, que vale, é um baita filme que a gente tem que fazer aqui. Esse é um baita filme, esse é obrigatório fazer. Sim. Né? Que em inglês é Blow Up, porque tem um outro filme americano que chama Depois daquele Beijo, que o cara beija e se transforma, troca de corpo, alguma coisa, tem assim. Então, esse não, esse é o o Blow Up, que é uma história de um fotógrafo, também super narcisista, todas as mulheres querem ficar com ele, é do Michelangelo Antonioni, e ele tira uma foto, aí ele vai revelar, quando ele revela, ele descobre que ele tirou a foto, no fundo tem um corpo. E ele vai aumentando, por isso que blow up é aumentar, ampliar. Então ele vai aumentando, cada vez que ele aumenta, ele vai revelando mais aquele crime. Né?
E aí no final, você tem que ver para ver, tem que ver para entender, é com a Vanessa Redgrave, né? Agora não lembro o nome do ator principal, e o diretor Michelangelo Antonioni. Qual que você recomenda? Eu tenho alguns aqui, tem o THX 1138 de George Lucas, que é um THX? THX é um filme desse estilo também, de futuro distópico. Que ano é? Acho que é um pouco antes do Laranja Mecânica. De quem é que você falou? Do George Lucas. Ah, é? É um outro filme também. Tem o Admirável Mundo Novo, que esse é bem mais das antigas, né? Acho que é de 31. Uhum. Que é baseado no livro, né? É. E tem o Clube da Luta. O Clube da Luta também é uma gangue, né? A gente fez aqui. Clube da Luta, sim. Tem essa questão. Não é gangue, não. Tem essa questão de clube, tem a questão de projeções, fantasias, né? Mas é bacana, o Clube da Luta é bem legal. Anarquista, eu diria. Anarquista também. É isso, pessoal. Com isso encerramos aí o nosso vídeo do Laranja Mecânica. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem com seus amigos, nos conte aí alguma outra curiosidade, histórias do filme. E até uma próxima. Tchau, tchau! Action!